E aí, gente, tudo certo, né? Vamos estudar hoje o sistema de polias, tá? Situações extremamente importantes e aplicáveis no nosso dia a dia, tá certo? Então vamos com calma, vamos analisar com tranquilidade para que a gente não erre isso, pessoal. Lembrando que os slides já estão lá no site, só fazer o download para você estudar bem bacana aí na sua casa, tá certo? Para você ter um estudo bem completo aí. Gente, uma breve história, né, dessa utilização do sistema de polia. Tudo começou com esse rapazinho aqui, ó, o Heron, né? O Heron, gente, nasceu 10 anos depois de Cristo, né? E viveu até 70 anos depois de Cristo, ou seja, ele teve uma vida de 60 anos, mas a contribuição que ele deu nessa vida curta foi extremamente importante. E nós as utilizamos até hoje, né? Não foi apenas uma contribuição, foram várias. Coube ao Heron, gente, disponibilizar ou inventar, vamos dizer assim, aquilo que a gente chama de máquina simples, né? Que são equipamentos que vão auxiliar, né? Vão auxiliar o cumprimento de tarefas, né? Pensa uma rampa para empurrar alguma coisa, né? Que seria um plano inclinado, é uma máquina simples. Uma polia é uma máquina simples, né? O formato de cunha de um machado, né? Onde a extremidade aonde vai em contato com a árvore é mais fina e a extremidade oposta é mais grossa, né? Então, todos esses exemplos foram, vamos dizer assim, as alavancas, né, também, né, alguns sistemas de alavancas, né? Todos esses sistemas foram desenvolvidos mais ou menos nessa época, tá? E o Heron foi o que mais contribuiu para que isso ocorresse. Então vamos lá. Gente, hoje em dia, para a gente ter ideia, eu tenho certeza que você já viu alguma polia em alguma construção, né? Ou até mesmo em aparelhos de academia, igual esses aqui, ó. Olha lá as polias, ó. Olha o tanto. Polias ou simplesmente roldanas, né, gente? Olha aí, ó. Só nesse equipamento você tem uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Né? Então são várias polias aí que fazem com que o equipamento funcione de maneira satisfatória. Muito bom. Então a polia, pessoal, de acordo com a maneira com que ela é utilizada, ela pode apenas mudar a direção e ou sentido, né, de aplicação da força, bem como pode também alterar o esforço empregado na tarefa. Então nós vamos ver situações em que as polias não alteram o valor da força aplicada e situações onde elas alteram o valor da força aplicada. Valor ou situações onde elas não alteram o valor da força são aquelas nas quais ela é utilizada de maneira fixa. As polias fixas possuem essas características, pessoal. Movimento de rotação apenas em torno do próprio eixo, né? Elas não mudam o valor da força empregada nessa tarefa. Pensem comigo, se fôssemos erguer essas anilhas aqui, ó, diretamente com os nossos braços, a força que teríamos que fazer seria vertical para cima. Utilizando essas polias, gente, ao invés de fazer uma força vertical para cima, nós vamos fazer nessa situação, né? Olha o rapaz aí, tá fazendo uma força na direção da corda aqui, né? Ó, nessa diagonal para baixo. Então nós não estamos mudando o valor da força, mas estamos mudando apenas a direção e, consequentemente, o sentido de aplicação dessa força. Tá certo? Muito bacana. Então, toda vez que utilizarmos uma polia fixa, o valor não muda. Pensa na situação onde a gente sustenta esse bloquinho aqui, ó, através dessa corda que passa por essa polia fixa. Pô, Rafão, toda vez que a gente sustenta esse corpo, eu percebo que a força que eu tenho que aplicar nesse extremo, que é a que vai ser recebida por esse corpo lá na outra extremidade da corda, ó, ela tem que ser exatamente igual ao peso. Ah, tá. Então veja só, gente. A força que eu tenho no extremo da corda, eu tenho no outro.
Então a força que eu faço aqui é transmitida para esse bloco verticalmente para cima, ó, do bloco para a corda, não é? E aí ela consegue equilibrar o peso. Então por isso que a força é exatamente igual ao peso. Tranquilo, né, gente? De boa demais. Aí tem um exemplo numérico para que você não se perca. Olha lá, ó, um peso de 100 newtons. A força de tração aqui, ó, seria 100 newtons. Né? Então, por isso que a velocidade desse corpo aqui, desse bloco, é zero. E, consequentemente, essa outra força lá na extremidade também é 100 newtons. Certo? Ela não altera o valor da força que eu emprego na realização dessa tarefa. Agora, contudo, nós temos esse conjunto de polias móveis extremamente importantes. Alô, você que se acha o fortão da academia aí, hein, meu? Às vezes não é nada disso, presta atenção. Rafão, o que seria uma polia móvel? No desenho você consegue ver um exemplo, ó. Essa polia, ao ser puxado este cabo, ela vai deslocar junto com essas anilhas. Ela vai subir junto com essas anilhas. Então, além do movimento de rotação em torno do próprio eixo, eu consigo perceber na polia móvel um movimento de translação. Esse movimento vertical, né? Então, pessoal, essa polia é móvel, tá? Ela possui os dois movimentos, translação e rotação. Consequentemente, pessoal, ela vai ser responsável por diminuir a força ou o esforço empregado na realização dessa tarefa. Por quê? Porque nós vamos ver que o sistema, do jeito que ele é construído, o cabo de aço aí, gente, da forma como ele é construído, né, ou ligado ao circuito, te ajuda na execução da tarefa. Te ajuda a realizar essa força, tá certo? Então vamos lá, gente. A regra, nós vamos ver melhor isso aí, ou vamos entender melhor, mas em regra, para cada polia móvel que a gente utilizar, pessoal, a força empregada fica reduzido pela metade, tá ok? Então nós vamos ver a situação específica ou vamos analisar, aprofundar a situação específica para que a gente entenda isso tudo. Veja só, gente, este corpo, né, vai erguer, ou essa corda vai erguer aqui, ó, este corpo que está sendo sustentado por essa polia móvel, né? Essa polia móvel, ó, sobe por esse eixo, né? Então ela consegue ter essa liberdade. Você consegue perceber com o Rafão que o motivo pelo qual a força fica dividida pela metade estaria aqui, ó. Vamos lá, vamos aceitar num primeiro momento isso aqui, né? Que essa força é metade desse peso para manter esse sistema em equilíbrio. E agora a gente vai entender, olha lá, ó. Qual que é o motivo disso, gente? Quando você puxa esse extremo da corda para cima, essa corda, o outro extremo que está preso no teto, vai ser puxado para onde, ó? Para baixo. Não vai, ó? Então, o teto é puxado para baixo por essa corda. Ele reage e puxa a corda para onde? Para cima. Ah, então quer dizer que essa corda sentiria uma força vertical para cima. É. Então, olha lá, ó, eu tenho duas forças verticais para cima, uma feita por mim, pelo operador, e a outra feita pelo próprio teto. Ah, Rafão, então a corda puxa o teto puxa a corda. Por isso que essas duas forças que estão na corda para cima, ó, elas têm que equilibrar o peso desse bloco para baixo, uma vez que o corpo está parado. Então, por isso que, como eu tenho 2F sendo igual ao peso, como usei uma polia móvel, o F é o que? Metade do peso. Tá certo? Vamos olhar uma outra situação. Olha só essa, gente. Mas é a mesma ideia, tá? Eu puxo, é só uma configuração diferente, né? Aqui eu tenho uma polia móvel, né? Aqui uma fixa, ó. Devido à fixa não tem alteração nenhuma de força.
Mas devido a móvel, quando eu puxo essa corda verticalmente para baixo, essa corda vai puxar o teto para baixo. O teto reage e puxa essa corda para cima. Consequentemente, este peso, né, este corpo, vai sentir a força que esse operador faz puxando essa corda para cima e a força que o próprio teto puxa esse corpo para cima. Então vamos dizer assim que o teto ele divide com você o esforço a ser empregado, tá certo? Por isso como nós temos duas forças para cima, pessoal, ó, né? Porque essa força e essa força que a corda faz aqui, ó, ela tá puxando essa região para cima, né? Ou nessa diagonal. Então é importante que a força empregada é metade do peso. Tranquilo? Rafael, mas isso só vale para uma polia móvel. E se eu tiver várias? Gente, analisa esse sistema comigo, ó. Como a cada polia móvel essa redução é de duas vezes, né? Ou na verdade você reduz o peso cada vez que você usa uma polia móvel pela metade. Olha como que nós devemos pensar. Nessa situação nós temos 3 polias móveis aqui embaixo, ó, e 2 fixas. Ô, Rafão, para eu sustentar esse corpo, basta eu exercer uma força que seja o próprio peso dessa barra aqui, ó, dividido por 2 elevado a quanto? Ué, Rafão, quantas polias móveis você tem? São 3. Cada polia faz cair pela metade. Então, essa aqui, ó, é metade. Então, é P por 2. Essa aqui, ó, divide pela metade de novo. Então, vai ficar P por 2 dividido por 2 é P por 4. E essa aqui pela metade de novo. Então, P por 4 dividido por 2 é P por 8. Então, a regra que a gente pode utilizar, de maneira geral, seria essa, ó. O peso dividido por 2 elevado a n. Onde o n nada mais é do que o número de polias móveis que eu tenho. E F é a força que você vai empregar na resolução dos exercícios. Certo? Aqui nós temos um exemplo numérico com aquilo que eu estava te falando, ó. Você tem uma polia fixa, a força é igual ao peso. Uma fixa e uma móvel, a força é metade do peso. Uma fixa e 2 móveis, eu coloquei outra móvel, o peso cai pela metade em relação a isso. Então vai ficar um quarto do peso. E aqui eu coloquei 3 móveis, 1/8 do peso. Então é sempre assim. A força que a gente vai fazer para sustentar esse sistema é o peso dividido por 2 elevado a n, onde o n vai representar apenas o número de polias móveis. Lembrando que a polia móvel é aquela que apresenta movimento de rotação e translação. Ela se desloca junto com o corpo, o qual ela está conectado. Aí eu tenho uma outra situação, né, um outro exemplo, né, que embora não pareça, aqui eu tenho 2 polias móveis, ó. Veja como as voltas da corda te indicam isso, né? Então, pessoal, olha só. Embora esse peso seja de 100 newtons, colocando 2 polias móveis, olha lá, 25 para cada uma das cordas. Esse peso sendo de 100 newtons, daquela forma, daquela primeira maneira que eu te mostrei de como utilizá-la, ó, o peso cai para 50, porque essa pessoa faz 50, a parede, né, o teto, perdão, resolve o nosso problema, faz os outros 50 newtons. Gente, isso é importante. Muitos alunos erram isso. Na crença de que a polia móvel, por reduzir o esforço, diminui a energia empregada, eles acham sim que vai gastar menos energia usando polia móvel. Tá errado. A energia que você vai gastar é a mesma do que você não usar a polia móvel. Por que a energia tem que ser a mesma? Porque senão você iria violar o princípio de conservação da energia. É lógico, né, Rafão? Pô, verdade. Então, gente, olha como é que a natureza é esperta. Quando você, por exemplo, vai trabalhar com esta situação,
Se você quiser erguer este bloco 1 metro, para você conseguir fazer isso, você percebe que você tem que puxar 2 metros de corda. Então, embora você faça uma força menor, porque o teto está te ajudando na realização dessa, você tem que fazer ela pelo dobro do momento, né, do tempo. Ou seja, se eu ia puxar 1 metro de corda, eu tenho que puxar 2, usando uma polia móvel. E aí, gente, ao puxar 2 metros, mesmo que meu esforço seja menor, a energia gasta vai ser a mesma, tá certo? Então, muito cuidado com essa situação aí. Certo, moçada? Então a gente vai ficando por aqui. Eu te aguardo para a gente resolver exercícios. Um abraço, moçada!